é unanimidade. Desde a pandemia, o custo de vida no Canadá aumentou muito. Mas para você que está no Brasil, isso pouco importa. Não importa se o preço hoje está mais caro do que era antes, importa se está mais caro do que o Brasil, certo? Ou se está mais caro do que você pode pagar. Então vem comigo que eu vou te mostrar um orçamento canadense real. O que entra, o que sai e o que sobra na ponta do lápis para um residente permanente. E melhor ainda, eu vou te dar todas as fontes que eu usei para você fazer a sua pesquisa. Fechou? Então bora! No último vídeo, eu falei sobre se vale a pena ou não imigrar para o Canadá como residente permanente. Agora é hora de ver se o Canadá é viável financeiramente para você. Olha, eu vou te contar, é bem fácil se assustar com os preços daqui, especialmente quando a gente chega, porque a nossa cabeça ainda está pensando tudo em real. E algumas coisas aqui são muito caras se você for converter. Eu separei alguns preços e a gente vai passar por eles agora, só para você ter um pouco um vislumbre do que você vai passar quando você chegar aqui, certo? Então vamos lá. Um peito de frango, R$ 45,00 o quilo. Frutas e verduras, o morango, a uva, R$ 40,00 o quilo. Uma manga custa R$ 5,00 e uma couve-flor pode custar R$ 20,00. O seguro do carro vai te custar mais ou menos R$ 1.000 por mês. Eu não sabia disso quando eu cheguei e isso me impressionou. E se você for alugar, tirando a nossa cidade como exemplo, que não é uma cidade nem cara nem barata, mas se você for alugar um imóvel de 2 quartos, você vai pagar mais ou menos uns R$ 7.000, que é preço muito mais caro do que São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Assusta, né? Eu esqueci da cervejinha. O latão de 473 ml, você vai gastar mais ou menos uns R$ 9, R$ 10. E ainda tem outra coisa que vai pesar sobre o preço dos itens que você compra, mas que a gente vai deixar mais para diante. O fato é que as coisas assustam, mas você não deve se preocupar em converter. No começo vai ser inevitável, você vai pensar em real, a sua vida vai ser real ainda, porque o seu dinheiro que você vai trazer para cá é real. Então é muito fácil você cair nessa armadilha e ficar super preocupado. Mas pensando no longo prazo, quando você conseguir um emprego canadense ganhando real, ou se você não precisar nem disso, se o seu emprego no Brasil você conseguir manter e for muito bom, o fato é que não dá para comparar, não dá para fazer essa medida em real, porque o valor do dinheiro é muito diferente. A proporção entre salário e custo de vida é muito diferente do que no Brasil e acaba afetando bastante o poder de compra. Por exemplo, eu falei agora sobre coisas que são muito caras, moradia e seguro de carro, por exemplo, mas por outro lado você não paga escola para os filhos, se você tiver filhos, você não paga plano de saúde, você não paga, se você tiver faxina em casa, você não paga o serviço de faxina, então você vai economizar num lugar, você vai gastar no outro, e fora a proporção que eu acabei de falar sobre salário e custo de vida, que é muito diferente, a nosso favor. Então, camarada, vamos fazer 2 combinados, por favor. Primeiro, vamos pensar em dinheiros, nada de converter. O orçamento que eu vou te dar vai ser baseado em dólar, porque a gente ganha em dólar, a gente gasta em dólar, então é tudo dólar, certo? Então, nada de converter, vamos pensar em dinheiros. E o segundo, a gente vai fazer um orçamento real. Nada de ficar, o custo de vida é alto, é baixo, porque são termos muito relativos. Então a gente vai fazer na ponta do lápis um orçamento real, com base em preços reais e até um pouco conservadores. Porque com dinheiro eu acho que nesse momento da sua vida é importante ser um pouco conservador, certo? Então, 2 combinados, pensar em dinheiros e usando dados reais de forma até um pouco comedida. Fechou? Vamos lá. Aliás, você tem uma planilha, um orçamento familiar? Olha, a gente tem um aqui e ajuda muito a saber um pouco a profundidade do nosso bolso, sabe? Eu fiz uma planilha, é bem simples, não precisa ficar alimentando todo mês, só faz uma vez para você ter ideia de quanto que você pode ter de margem no final do mês, né? Então, se você quiser essa planilha, eu super compartilho, só mande nos comentários. E aproveita e manda nos comentários também se você está procurando algum preço específico aqui no Canadá, que eu posso procurar para você. Tocando o barco, vamos começar a responder a pergunta, né? Sobre qual vai ser o seu poder de compra, qual vai ser o seu custo de vida aqui no Canadá, com base em dados reais. Disclaimer importante. Os dados são da minha cidade, principalmente. E assim como no Brasil, os preços do Canadá variam muito, de cidade para cidade. Pense aí, por exemplo, os preços de São Paulo comparados com os de Fortaleza. E aqui, a cada província tem seu próprio salário mínimo, todos balizados pelo salário mínimo federal, mas cada província tem o seu próprio. Então tenha isso em mente quando a gente for calcular e saiba que a minha cidade é uma cidade bem mediana. Outros 2 detalhes importantes para você ter em mente. Esse cenário é um cenário de uma família
residente permanente. A realidade do residente permanente é bem diferente de quem vem estudar. E isso daqui é uma família de 4 pessoas. Quando o assunto é dinheiro, orçamento, eu gosto de começar pelo que se entra. É o que vai nortear toda a nossa vida, certo? Então, pensando em salários, aqui no Canadá, os empregos de entrada, atendimento ao cliente, venda, varejo, eles vão te pagar um pouco mais do que o salário mínimo. Alguns outros vão te dar tips, gorjetas, né? Como atendimento, serviço de garçom, de garçonete, etc. Então, sendo comedido, como eu falei, vamos pensar num cenário mais conservador. O pior cenário, você começando com o emprego de entrada. O salário mínimo federal no Canadá é de $17,30 por hora. Num salário de $18 por hora, você vai receber líquido no final do mês $2.600. E se você for trabalhar com serviço, você pode incluir gorjeta aí, né? Como eu falei, trabalhar com restaurante, com entregas e qualquer outro tipo de serviço, geralmente você ganha gorjeta. Eu vou colocar nos comentários, na descrição, não sei, todos os links que eu usar, links úteis que eu achei aqui na pesquisa, sobre, por exemplo, onde você pode achar todos os salários mínimos do Canadá, sobre como você pode calcular o salário líquido que sobra para você no final do mês, e onde que você pode ver, por exemplo, a média de salários. Então, por enquanto, a gente tem $2.600 por mês, vezes 2, porque vamos pensar no casal, certo? Então, nós temos $5.200 por mês. Mas imigrante que é imigrante não se contenta só com o salário, certo? Porque o perrengue é grande e a gente tem que compor renda. Então, vamos começar a falar sobre bicos, bem rapidinho, os side hustles, né? Aqui é fácil você fazer uma renda extra, você pode fazer babysitting, você pode cuidar de pet, como a gente faz aqui, pet sitter, você pode fazer Uber, você pode fazer delivery, você pode fazer doces salgados, enfim. A gente faz mais do que $200 por mês fácil cuidando de cachorro. Então, vamos adicionar mais $200 por mês? De novo, vamos ser comedidos. Então, vamos adicionar mais $200 por mês. Então, a gente tem 5.200 com 200, 5.400 entrando por enquanto. O último item para compor sua renda vai vir do governo canadense. Aqui, a política de bem-estar social é muito maior do que no Brasil. Então, um residente permanente que chega com 2 filhos aqui no Canadá, por exemplo, vai ganhar, somando todos os benefícios, mais ou menos uns $800 a $1.000 por mês. Vamos fechar nos $1.000 para facilitar a conta. Então, nós temos $2.600 de salários, vezes 2, dá 5.200, mais 200 de bico, 5.400, mais 1.000 do governo, $6.400, plus tips, mais a gorjeta se você tiver gorjeta. Vamos desconsiderar, porque nem todo mundo vai ter gorjeta, então vamos pensar assim, o que entrar de gorjeta é lucro. Fechou? Então, vamos partir de um orçamento, de uma renda total familiar de $6.400 por mês. Esses $6.400 vão te dar uma renda anual familiar de $76.800. Então eu quero agora, antes de seguir, que você considere 4 coisas. Vamos abrir um parêntese bem importante aqui. Primeiro, isso é um emprego de entrada. Segundo, é um consenso, todo mundo fala, e a gente tem vivenciado isso aqui no Canadá, que o brasileiro é promovido muito rápido, sobe muito rápido na carreira, porque a gente rala muito, a gente tem um perfil muito bacana que o canadense gosta muito de trabalho. E terceiro, você não precisa começar obrigatoriamente no emprego de entrada. Eu comecei no emprego de entrada full-time, a Letícia no emprego que não é de entrada, mas é part-time. Então, você não precisa... Tudo vai depender do seu perfil, certo? E do que você quer, do que você está disposto a fazer. A quarta coisa e última coisa que eu gostaria que você considerasse neste momento é estatística. No cenário de incerteza, eu adoro me apegar à estatística. Então, eu fui atrás de saber quais são as rendas medianas de algumas regiões e províncias do Canadá. O que é renda mediana? Não é média. Renda mediana significa que tem o mesmo número de pessoas ganhando mais do que você e ganhando menos do que você. Então, você está bem no meio da população, certo? Então, agora, tendo em mente que nesse cenário que a gente está fazendo aqui, a renda anual é $76.800, vamos ver qual é a renda mediana de algumas cidades. Todos os dados que eu vou apresentar são dados oficiais e eu vou colocar as páginas, as fontes, nos comentários ou na descrição, ok? Então, vamos lá. Renda mediana líquida familiar de Ontário, do estado, da província de Ontário, $104.600. Renda mediana líquida familiar de Niagara, a região que eu vivo, $117.560. Renda familiar da província de Alberta, $110.300. Alberta é onde fica Calgary e Edmonton, certo? Renda mediana líquida familiar de BC, de British Columbia, que é onde fica Vancouver, $102.300.
Renda mediana líquida familiar das províncias do Atlântico, 84.200 dólares. E só, acabou. Mas por isso você pode ter uma ideia de quanto você pode chegar, né? E de como que a sua vida, a nossa vida, eu espero que a nossa seja isso também, vai ficando mais fácil com o passar dos anos. Abrindo o capítulo de gastos, do que sai do seu bolso, eu vou começar com o mercado, um dos gastos mais importantes, e eu vou colocar uma média mais ou menos para uma família de 4 pessoas, uma média mais ou menos de 1.300 dólares. Mais importante do que essa média é esta ferramenta oficial do governo canadense, que vai te dar uma ideia bem precisa do quanto custa, em média, cada item no mercado. E uma coisa muito legal é que você pode brincar com essa ferramenta escolhendo a categoria, escolhendo a região e escolhendo a data. Então, por exemplo, vou te dar aqui alguns preços e eu vou te dizer, eles batem muito com os preços reais que a gente encontra no mercado. A lista ficou bem maior do que eu imaginava, então se você não quiser ouvir tudo, pula um minuto aí pra frente. A carne moída, o quilo sai 14 dólares e 25 centavos. 4 litros de leite, 6,62. A manteiga, 454 gramas, 5,78. 500 gramas de queijo, 6,67. 30 ovos, sai por uns 9 dólares mais ou menos. O quilo da maçã sai por 4,93 dólares. O quilo da laranja, 3,61. O quilo da banana, 1,64. O quilo do tomate, 6,40. Tá acabando. O quilo do brócolis, 6,70 mais ou menos. Deixa eu ver o que mais. O pão branco. O pão de forma, né? De 675 gramas, 3,47. 2 litros de suco de maçã, 3,58. E o feijão enlatado, lentilha enlatado, que dá 540 ml por lata, dá 1,65. Lista é uma lista não compreensiva, né? Uma lista só de alguns exemplos ilustrativa de alguns dos itens e dos preços que você pode pegar nesta ferramenta maravilhosa, que eu super recomendo. Ufa, acabou, gente. Agora passei da página, finalmente, para transporte. Transporte, vamos pensar aí mais ou menos uns 450 dólares por mês. Uns 150, talvez 200 dólares de gasolina. A gente gasta até menos do que isso. Mas vamos colocar uma média de 150 dólares de gasolina, mais 50 dólares de garagem, mais os 250 dólares de seguro de carro. E se você for pensar em passagem de ônibus, se você for morar no downtown ou numa cidade que tem um transporte público muito bom e for depender de ônibus, aqui é uns 3 dólares a passagem, mas você pode ter aqueles passes mensais que são mais baratos. Toca o barco, Tarek, toca o barco porque o grosso chegou. Moradia. Eu vou até pescar aqui um pouquinho, colar um pouquinho nas minhas anotações, porque o custo é alto. Moradia é um hot topic, é um assunto quente em alta em todas as rodas de conversa desde que a gente chegou. Não é à toa, né? Como eu falei lá no começo do vídeo, um apartamento, uma casa, um townhouse de 2, ou até um apartamento de 2 quartos vai te custar mais ou menos 7 mil reais. Mas vamos pensar em dólar, certo? E vamos pensar um pouquinho, um cenário um pouquinho melhor. Então, você vai gastar de aluguel 2 mil dólares. Você vai gastar de utilities, que é água, energia, gás. Você vai gastar mais ou menos uns 270, 300 dólares, mas vamos fazer 270, que pode ser até menos. Você vai gastar de internet mais ou menos uns 100 dólares, a gente paga menos. Vamos pensar em 100 dólares de novo, comedido, conservador. A gente paga menos, a gente paga 70. Plano de celular, você vai gastar para o casal uns 80 dólares, 100 dólares no máximo. Mas a gente manteve nossos planos do Brasil e a gente paga combinado, os dois juntos, 50 dólares. E vamos botar uns streamings, porque ninguém é de ferro, então vamos colocar 30 dólares de streaming. Considerando que você pode trazer as suas assinaturas do Brasil para cá. A gente só assina um streaming aqui local, o resto do dinheiro é vindo do Brasil. Então, moradia, considerando tudo, juntando tudo, dá mais ou menos uns 2.380 dólares. Vamos botar 2.400. Saúde, bem-estar, educação para as crianças. A gente tá gastando aqui, eu vou colocar isso em média, mais ou menos uns 50 dólares por mês para as crianças fazerem esportes e mais uns 20 dólares por mês de lanches na escola. Fora isso, remédio de adulto, remédio de criança é incluído, o governo paga, remédio de adulto já é incluído no mercado.
Então, vamos colocar $70. Quer aumentar? Coloca $100 por mês de custos extras para a criação das crianças. Se você não tiver um child care, eu não recomendo você vir para o Canadá com bebê, certo? A gente pode falar isso depois, em outro assunto, se você quiser, mas eu recomendo você vir para o Canadá quando o seu filho puder ir para a escola. Para finalizar o capítulo, o que sai do seu orçamento, vamos para aquela aba que é o lixão, onde você coloca tudo que você não consegue categorizar. Tudo que a gente não consegue classificar, a gente coloca em outros, aquela aba infernal da sua planilha. Outros. Eu estou reservando para outros gastos mais ou menos uns $700. De novo, sendo conservador, mas $700 que você vai usar para eletroeletrônicos, roupas, acessórios, a um restaurante mais legal que você quer ir, algum outro gasto de diversão da família ou compras variadas. Enfim, alguns gastos pontuais que você vai ter inevitavelmente todo mês na sua vida. Bônus de conteúdo. Um gasto muito importante que faz parte da nossa vida, que você não pode deixar de considerar, mas que eu já embuti nos gastos que a gente viu até aqui. Tips e taxes. Gorjetas e impostos. Porque tudo de imposto tudo que você compra aqui de item, você vai pagar imposto na hora. O imposto, mais ou menos, é uns 13,5%, e de gorjeta você vai pagar uns 15%, combinando para um total de quase 30% sobre o preço de tabela do item que você está comprando, ou do serviço que você está fazendo. 13,5%, pessoal, é o imposto de Ontário. Ele vai variar de província para província. Tem província que não coleta imposto provincial, só federal, que vai ser, eu acho que 5%. Tem província que vai cobrar 15% somados. Então, esse preço flutua. De novo, vou colocar o link na descrição ou nos comentários. Eu já falei que eu não recomendo vir com o bebê para o Canadá. Por quê? É caro e difícil de encontrar uma creche, um child care. A criança ela só entra na escola aqui em Ontário no ano em que ela completa 4 anos de idade. Isso vai variar de província para província. Então é importante você considerar isso. Ou você vai vir para cuidar do seu filho em casa, só você. Num balanço geral, para o residente permanente, que vai ter o auxílio do governo, vai entrar $6.400, vai sair $5.000, vai sobrar mais ou menos $1.400. Quer ser mais comedido? Ok, vamos lá, sobra $1.000. E não é só isso, tem mais coisa que pega no seu orçamento. Se esse vídeo está sendo útil para você, se está te ajudando a clarear as ideias, dá o teu aval, dá lá o teu joinha. Como eu sempre digo, o joinha ele é 3 em 1, né? Ele te ajuda a receber vídeos como esse, vídeos de qualidade. Ele ajuda outras pessoas a receber vídeos de qualidade e ele me ajuda a crescer o canal e continuar fazendo sentido produzir vídeos como esse. Supimpa? Como eu ia dizendo, tem outras coisas que pesam no teu orçamento, mas pesam para o bem, porque aqui no Canadá a economia circular é muito presente. Economia circular em que sentido? De reutilizar coisas que pertenciam a outras famílias. Aqui é muito comum as chamadas thrift stores, que são lojas de produtos usados, certo? Além disso, tem o marketplace, que é muito forte a cultura de comprar coisas em marketplace, como no Brasil tem também, aqui também tem, é muito forte. Doações da comunidade do Zap, na comunidade brasileira, inclusive doações em calçada. Eu acho que alguns de vocês já sabem, aqui no Canadá, aqui na América do Norte, quando você não quer um móvel, um pertence maior, você coloca na calçada e as pessoas vão lá e pegam. A gente deu muita sorte, a gente contou com algumas almas iluminadas, eu até digo que algumas delas são cambistas do paraíso, porque pessoas que nos ajudaram a montar a nossa casa quase toda, né? Sofá, cama, mesa, poltrona, um monte de coisa. A gente, até abajur, luminária, a gente ganhou de graça, né? Então, assim, o sentimento de unidade, de ajuda e a economia circular vão te ajudar a comprar coisas muito mais barato. Mesmo assim, mesmo com tudo isso que eu falei, eu sei que $5.000 por mês de gasto vão te assustar, né? Se você for converter, vai sair mais do que R$20.000 por mês de partida. E quando você chegar aqui, muito provavelmente você não vai ter um trabalho. Então você vai estar sangrando, mas é para isso que serve a tua reserva, para isso que serve o Proof of Funds, certo? Então você vai ter um período de sangria planejado e você não vai converter, você vai se dar o esforço de evitar converter. Vai ser impossível no começo, mas vai naturalmente mudando a marcha do real para o dólar. E aí, quando você consegue o seu emprego canadense, tudo volta para os eixos.
certo? O seu coração vai ficar mais tranquilo, as contas vão voltar pro verde, então a tua vida no Canadá vai começar de verdade. Isso a gente pode ser um tema para outro assunto, para outro vídeo. Eu consegui um emprego aqui depois de passar 1 mês e meio procurando ativamente. E eu acho que você consegue fazer até menos tempo do que eu. Onde procurar informações para você fazer sua própria pesquisa? Claro que a ideia aqui é te dar um vislumbre baseado em fatos reais de quanto é o custo de vida aqui no Canadá, um orçamento real, o poder de compra, mas mais importante do que isso é você fazer sua própria pesquisa, certo? Então, você já sabe, todos os links que eu usei vão estar nos comentários ou na descrição, e outros links. Que outros links são esses? Links que vão te ajudar a saber valor, custo de moradia, de carro, de seguro para o seu carro, de supermercado, sites especializados em custo de vida como um todo. Eu acho super interessante você cruzar referências, óbvio, e você usar cada um para você ir agregando e compondo a sua própria pesquisa. Fechou? Não esquece de dar uma olhada lá. Agora, sobre poder de compra, tem 2 fatores adicionais aí. Primeiro, a disponibilidade de artigos que no Brasil seriam de luxo e que não são. E 2, é a nossa capacidade de comprá-los, mesmo com salários de entrada, sendo newcomers com menos de 2 anos no Canadá. Coisas como robô aspirador, máquina de lavar sofá, celulares de ponta, smartwatches, um monte de coisa que a gente compra aqui, que no Brasil a gente não compraria, ou compraria com muito mais dor no coração, certo? Aqui é muito mais factível, especialmente em relação à tecnologia e artigos supérfluos, né, de comida e acessórios. Agora eu vou te dar 3 segundos para você dar 2 toques na sua tela e dar um joinha esperto. Beleza? Vamos lá. 3 toques, não, 3 segundos, 2 toques, 1 joinha. Partiu. 3. Que outras perguntas você tem sobre custo de vida no Canadá? Coloca nos comentários e vamos conversar. Dinheiro, grana, muito importante, parte financeira, certo? Eu acho que o custo de vida já respondi. Agora tem a outra metade. Qual é? O investimento. Quanto que você vai precisar gastar no seu projeto Canadá, no seu processo migratório? Para chegar como residente permanente, o que eu super recomendo, você vai precisar de algumas dezenas de milhares de reais e vai precisar de outro tanto disponível para provar ao governo que você tem como se manter no Canadá nos primeiros meses. Se você decidiu que quer emigrar, agora você vai ter que se planejar para o investimento. Só para você ter uma ideia do que te espera, as taxas do governo canadense vão te custar mais ou menos uns 15 mil reais por família. Esse e todos os outros gastos sobre o Express Entry eu coloquei na ponta do lápis nesse vídeo. Então, se você quer emigrar para o Canadá, lembra do que eu já falei várias vezes. Não perde tempo, não vacila. Tá cada dia mais difícil. Com o passar dos anos vai ficar mais difícil ainda para vir para o Canadá. Então, não vacila, clica aí e segue o jogo.